Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Cara, eu tô numa emoção que eu não consigo me segurar da emoção que eu tô de dizer pra vocês que eu vou participar da minha primeira transmissão de um jogo de futebol feminino. Vai ser na Champions feminina, vai ser nessa terça-feira, vai ser aqui no Stamford Bridge, vai ser no Chelsea Real Madrid. Que, como vocês podem ver aqui atrás de mim, estão cuidando bem da grama aqui do Stamford Bridge, porque nessa terça tem mulherada em campo por aqui, Chelsea e Real Madrid nessa primeira rodada da fase de grupos da Champions feminina. Vai ser o meu primeiro jogo trabalhando em um jogo de futebol feminino e eu estou muito emocionada. Mas antes de falar da minha emoção, que muito provavelmente eu vou falar no vídeo pós-jogo, eu quero falar sobre a Champions feminina, para quem tá querendo saber mais informações, como é que é, quem é que joga, quem é que é favorito, qual é a prateleira, quem tá em que lugar, como vai ser, enfim. Tô aqui para falar vocês, claro, desse jogo entre Chelsea e Real Madrid, mas também explicar para vocês um pouquinho como é que vai ser essa Champions feminina e o que a gente pode esperar dessa competição que a cada ano é melhor. Esse ano tem muito time bom e eu acho que vai estar super disputada e, claro, um time a ser batido. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar esse canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Primeiro, vou trazer um pouquinho do panorama do Chelsea e Real Madrid, que a gente vai acompanhar nessa terça-feira, um jogo que vocês acompanham na Max. Chelsea e Real Madrid é um duelo entre velhos conhecidos, tá? Da Liga dos Campeões, porque é a terceira temporada consecutiva que essas duas equipes se enfrentam na Champions. O histórico do duelo é 2 vitórias para o Chelsea aqui nesse estádio e 2 empates entre as duas equipes lá em Madrid. A história das duas equipes feminina, ela está em momentos diferentes e os dois times também estão em momentos diferentes. O Chelsea é um clube que que se transformou em Chelsea em feminino lá no início dos 2004, 2005. Então é um clube que já tem uma certa trajetória dentro do futebol feminino. O Real Madrid está na sua 5ª temporada como clube de futebol feminino. Então, história, ela é bem diferente. O Chelsea tem muito mais recorrido. O Chelsea participou de 5 semifinais nas últimas 7 edições da Champions, sendo que jogou uma final. O Real Madrid, a única vez que conseguiu passar da fase de grupos, disputou apenas umas quartas de final. Então, no histórico do futebol feminino, o Chelsea tem muita trajetória e o Real Madrid tem pouca. E no histórico da Champions, o Chelsea está tentando de verdade conquistar a sua primeira Champions e o Real Madrid está tentando se consolidar dentro dos clubes constantes em fases finais da Liga dos Campeões feminina. Então, os objetivos pela história e pelo momento, eles são diferentes. Isso quer dizer que o Chelsea é favorito contra o Real Madrid? Isso quer dizer que o Chelsea é favorito com o Real Madrid. Isso quer dizer que o Real Madrid vai perder para o Chelsea? Não, porque o Real Madrid se reforçou, está tentando montar um time mais competitivo. Dentro da Espanha já é muito competitivo. Nessa temporada são 5 jogos, 5 vitórias no Campeonato Espanhol. Na Liga dos Campeões venceu os 2 jogos do playoff para estar nessa fase de grupos, mas a realidade dos dois times, nesse momento, ela é bem diferente. O futebol tem essas coisas de que não necessariamente o favorito ganha os jogos. Tem isso, e o Real Madrid vai tentar mostrar que pode vencer pela primeira vez o Chelsea aqui em Stamford Bridge. Destaques dos dois times. O Chelsea, talvez a Lucy Bronze seja a grande contratação, ela que conquistou uma Champions com o Lyon, depois conquistou Champions com o Barça, estava no Barcelona nas últimas temporadas, agora vem jogar no Chelsea. Dá para trazer destaque também a Mayara Ramírez, uma colombiana que é uma das contratações mais caras da história do futebol, que está no Chelsea. Na temporada passada não conseguiu encaixar e talvez com a Sônia Bonpastor, que é a nova treinadora do Chelsea, que estava no Lyon na temporada passada, talvez a gente veja essa colombiana que a gente já viu com a seleção colombiana brilhar também no Chelsea. Então, olho nela também. E eu vou estar muito de olho na Caty Macario, eu falo errado, desculpa. Caty Macario. Que a gente diz, quem é a Catarina Macario? Mas ela é brasileira ou ela é americana? Ela é brasileira, nasceu no Brasil, mas há muitos anos ela está nos Estados Unidos e inclusive defende a seleção americana. Ela sofreu uma lesão na temporada passada, que deixou ela bastante tempo afastada dos gramados. Ela inclusive não foi com os Estados Unidos para as Olimpíadas, mas ela começa bem essa temporada. Hoje a Sônia Bonpastor falou, ela não está 100% ainda, mas está pegando o ritmo. E eu sei da qualidade que ela tem e o importante que ela pode ser para o time. Então, olho na Macario, camisa 9 do Chelsea, essa nossa brasileira americana.
que vai estar, vamos ver se começa o time titular ou não. Eu vou estar bastante de olho nas Sul-Americanas, mas claro que o time do Chelsea tem a Sam Kerr, tem a Millie, tem a, que eu falava, Lucy Bronze, tem a James, assim, é um time muito forte e que está muito preparado para conseguir finalmente seu objetivo, que é de verdade conquistar uma Liga dos Campeões. Do lado do Real Madrid, a notícia negativa é a lesão de joelho da Toletti, que era uma das jogadoras com mais gols nessa temporada com o Real Madrid, mas a notícia positiva é que a Antônia foi relacionada para o jogo. Vamos ver se ela vai ter condição de jogo, tá voltando de uma lesão ainda com a seleção brasileira nas Olimpíadas. A Antônia, que ainda não estreou com o Real Madrid, a boa notícia é que ela foi relacionada para o jogo. Vamos ver se ela está disponível para jogar, né? Se ela vai fazer a sua estreia com o Real Madrid. Mas óbvio que a gente vai estar de olho também para ver se a Tonha pode jogar ou não. Um Real Madrid que tem tem sido bastante curioso isso, tanto o Chelsea como o Real Madrid. A linha defensiva tem sido a mesma nos jogos, mas do meio de campo para frente, tanto a Sônia como o Toril têm trocado muito. Então eu estou muito na dúvida de que escalações a gente vai ver para o jogo de estreia dessas duas equipes na Liga dos Campeões. Como eu disse, o Chelsea é favorito, a gente deve ter não lotação do estádio, mas um muito bom público para essa estreia das duas equipes na Liga dos Campeões. E vamos ver se o Real Madrid, com essas 8 contratações, é um Real Madrid melhor. Tudo indica que sim. A Weir começou a temporada muito bem, a Tené jogando agora de ponta esquerda, não de ponta direita, está muito bem. A Feller, no jogo contra o Sporting, fez um grandíssimo jogo. A gente tem jogadores que estão dando um passo à frente dentro desse Real Madrid e que podem fazer o time mais competitivo dentro da Europa. Estou bastante curiosa para ver esse jogo contra o Chelsea, que vai ser o jogo mais difícil para o Real Madrid nessa fase de grupos, tá? Justo na estreia aqui em Stamford Bridge contra o Chelsea. Que depois tem Celtic e Twente também no grupo, mas são rivais mais acessíveis para o Real Madrid, em comparação com o Chelsea, que é um dos que pode aí tentar chegar na final dessa Liga dos Campeões. Vamos ver o que vai acontecer nessa terça-feira, mas eu queria trazer para vocês que nessa terça não tem só o jogo do Real Madrid. Tem mais jogos, mas o jogo do Real Madrid a gente vai estar transmitindo pela Max, mas nessa terça-feira também tem a estreia do grupo B, que é o grupo do Real Madrid, com o Celtic e Twente se enfrentando. Tem a estreia do grupo A, com o Lyon e Galatasaray. O Galatasaray é o primeiro time turco que disputa a fase de grupos da Liga dos Campeões feminina. O Lyon é o maior vencedor da história da Champions feminina, 8 títulos, 11 finais, é o grande dominador histórico dessa competição. Isso, grupo A, Lyon e Galatasaray. Grupo A também, Roma e Wolfsburg. Esse duelo entre Roma e Wolfsburg pode ser decisivo já no minuto 1. Por quê? Porque o Lyon deve classificar, são 4 grupos de 4 times. A Champions feminina ainda é por grupos, fase de grupos. 4 grupos, 4 times, todo mundo se enfrenta em casa e fora de casa. O Lyon deve se classificar porque é o grande favorito nesse grupo, então Roma e Wolfsburg já enfrentamento direto para tentar a segunda colocação, se o Galatasaray não surpreender, desse segundo, porque só os 2 primeiros vão para as quartas, o terceiro e o quarto estão eliminados da Champions, já não jogam mais, então vale muito já para Roma e para o Wolfsburg nesse primeiro jogo. Grupo A. Grupo B tem Chelsea e Real Madrid e tem Celtic e Twente, o jogo que acontece também nessa terça-feira. Na quarta-feira a gente tem a estreia do Grupo C, que tem primeiro jogo, Bayern de Munique contra Arsenal. O Bayern vem investindo muito no futebol feminino, vem crescendo, vem querendo fazer frente aí os grandes. A verdade é que ainda não conseguiu, mas é sempre um rival a gente tem em consideração. E o Arsenal perdeu muito terreno dentro do futebol feminino inglês para o Chelsea, que é o grande dominador com 5 Premiers, não é Premier, 5 campeonatos ingleses conquistados em sequência. E o City, que é o time que tenta fazer frente ao Chelsea, o Arsenal, digamos que está numa segunda categoria, mas é um time muito forte. A gente vai ter esse grande duelo entre Bayern e Arsenal na quarta-feira. Também por esse grupo, Vålerenga, o campeão da Noruega, contra a Juventus. A Juventus deixou o PSG, que tinha chegado nas semifinais na temporada passada, fora nos playoffs. Então atenção com essa Juve, que pode ser uma das surpresas dessa Champions feminina. E aí a gente tem também na quarta-feira o grupo D, City e Barcelona, o jogo que vocês acompanham na Max também. Assim como esse Chelsea e Real Madrid na terça, tem o City e Barcelona na quarta-feira. E também temos um outro confronto, que é o Hammerberg. Eu falo errado com certeza o nome desse time da Suécia. Contra o Pölten, da Áustria. Essas duas equipes
estão no grupo do City e Barcelona, no qual o City e Barcelona são favoritos para classificar, mas vai saber se os caras não tem uma surpresa aí pela frente. Então, de novo, Champions Feminina, fase de grupos acontece, são 4 grupos com 4 times em cada um, os 2 primeiros vão para as quartas de final, o terceiro e o quarto estão eliminados da Liga dos Campeões. Vou fazer aqui a minha, como é que eu digo? Vou fazer a minha prateleira da Champions Feminina, tá? Coloco como grande favorito o rival a ser batido e o time que todo mundo vai tentar tirar a Champions Feminina deles, que é o Barcelona, que conquistou 3 das últimas 4 e que vai em busca da terceira Champions Feminina consecutiva. É o grande favorito o Barça. Numa prateleira abaixo, para mim, estão Lyon e Chelsea. O Lyon é rival histórico, é o maior vencedor da história da Champions Feminina com 8 títulos, é o tradicional da Champions Feminina e continua se mantendo muito competitivo na competição e para mim tá ali nessa segunda prateleira junto com o Chelsea, que tem crescido muito, que começa uma nova era agora com a Sônia Bom Pastor, que é um time que se reforçou muito bem e que é um time que a única coisa que tá faltando pro Chelsea é dar o passo de conquistar a Champions, porque é um time que realmente domina o futebol inglês e que tem crescido muito nos últimos anos. Então, favorito Barcelona, na segunda prateleira Lyon e Chelsea, na terceira prateleira Bayern, Wolfsburg, Manchester City e Arsenal, seja pela tradição, seja pela competitividade da liga, seja pelo investimento que foi feito. Para mim, esses 4, os 2 alemães e os 2 ingleses, estão nessa terceira prateleira. E numa quarta, eu colocaria os que podem surpreender. E para mim são o Real Madrid, porque dentro do futebol espanhol está conseguindo ser competitivo, apesar de ainda não competir com o Barcelona, mas é que a distância ainda é muito exorbitante do Barça para os outros times dentro da Espanha. É a realidade, mas o Real Madrid tenta competir com o restante, com o Barcelona é muito complicado. E dentro da Europa, acho que o Real Madrid fez contratações e está tentando ser competitivo dentro da Europa. Com o Barça não, mas com os outros times do nível europeu é onde o Real Madrid tem que dar esse passo para ser competitivo. E eu acho que pode, pelo menos até aqui na temporada, 7 jogos, 7 vitórias, tem uma defesa confiável e tem um ataque que está funcionando com várias jogadoras. Então acho que o Real Madrid pode ser considerado aí um time que pode surpreender nessa Liga dos Campeões, depois da decepção da temporada passada que não passou nem da fase de grupos. E aí junto com o Real Madrid eu coloco Juventus e Roma. A Juventus, eliminando o PSG, já mostrou que pode estar bastante competitiva dentro dessa Champions, e a Roma é quem compete com a Juventus, dentro do italiano. Então eu coloco o Real Madrid e os 2 italianos. Então mais ou menos a minha prateleira da Champions feminina fica assim: Barcelona, Lyon e Chelsea, Bayern, Wolfsburg, Arsenal e Manchester City, e nos pode surpreender Real Madrid, Juventus e Roma. Mais ou menos isso, quis trazer aqui um pouquinho de resumo para vocês. Estou muito feliz que nessa terça-feira vou fazer minha primeira cobertura de futebol feminino in loco. Eu sou uma pessoa feliz nesse momento e peço para vocês que, se estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem aquele like, claro, os comentários de vocês por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo, um beijo grande e eu volto no pós-jogo.